a esses nossos estudos, a gente vai estudar os espíritos e a natureza, né? É uma temática interessante, porque quando a gente vai se debruçando sobre isso, a gente vai vendo uma série de informações e vai também constatando o quão longe a gente está de saber de alguma coisa, né? Cada vez que a gente vai mergulhando aumentar o volume, cada vez que a gente vai mergulhando nos estudos da doutrina espírita, porque eu estou falando mais perto, Alcides, a gente vai conhecendo melhor, e é como eu digo às vezes, vai tendo mais dúvida, né? O objetivo da gente é sempre estar provocando dúvida para a gente entender a distância que nos separa de tantas informações. Então, nestas questões 536 a 540 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda essa temática da influência das ações dos espíritos nos fenômenos da natureza. E a gente vai ver que a gente vai visitar um bocado de historinha, de quadrinho que a gente tem quando é mais jovem, né, na mitologia. Então, vamos estudar um pouco isso. Vamos lá. Então, apenas para contextualizar, relembrando a todos, aquecendo os neurônios, né? A questão de que nós somos espíritos, né? Então, relembrar a todos que nós somos espíritos e que o espírito é o princípio inteligente do universo e que não é fácil, do nosso ponto de vista material, da nossa condição evolutiva, científica, a gente compreender, muitas vezes, a definição de espírito. Mas a gente vai se aprofundando, estudando esses conceitos para ir tentando adquirir alguma informação. Então, e a doutrina espírita nos explica que há dois elementos gerais no universo: o espírito e a matéria. E, acima de tudo, Deus. Não é? Então, a gente está aquecendo e colocando essas coisas para a gente entender de que os espíritos, como a gente vai ver nas questões específicas aí, os espíritos, Deus não pode atuar diretamente na matéria que a gente está mergulhado. Então, ele se utiliza de determinados mecanismos para atuar na matéria. Então, aí são alguns segredos que a gente... Segredos não, são algumas percepções, algumas informações que a gente vai tendo para a gente poder compreender algumas coisas, né? Ou começar a ter dúvida, como eu estava dizendo, porque a gente não tem a pretensão de entender tudo. E a ciência espírita é um pouco isso. A gente não pode, da noite para o dia, imaginar que vai compreender tudo. A gente vai num processo de aprendizado, de amadurecimento, para a ficha ir caindo, se for possível, nessa encarnação. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir entender. Porque vai fugir aos nossos sentidos, vai fugir à nossa capacidade, e os espíritos, muitas vezes, nos dizem assim, eu não vou entrar nesse mérito, não, porque vocês não têm condições de entender isso ainda. E daí, meus irmãos, isso é uma das questões que a gente acaba entendendo que existe algum preconceito em relação à doutrina espírita, do ponto de vista daqueles que já viveram na Terra, principalmente os religiosos, que quando, às vezes, a gente se depara com em algumas reuniões mediúnicas, então, alguns religiosos que já foram religiosos do passado, como boa parte de nós já o fomos, porque somos espíritos, e já tivemos diversas encarnações. Então, se a gente for observar direitinho, o processo de aquisição de conhecimento, ele é muito lento. E, muitas vezes, ele foi embasado nas revelações religiosas. E da interpretação das revelações religiosas se adquirir algum conhecimento.
Então, muita coisa que a doutrina espírita apresenta hoje, revela hoje, para muitos religiosos é um absurdo, porque a gente ainda fica preso à informação da doutrina religiosa, né, do código canônico que a gente estudou nos séculos e milênios passados. Então, muitas vezes, a gente falar com simplicidade de uma revelação de um mundo espiritual era motivo de heresia, era motivo de se jogar numa fogueira, era motivo de se condenar à morte. Hoje, a gente já tem essa revelação de uma forma muito mais simples, né? Mas, para muitos ainda, isso é um dos mistérios de Deus, e que não são acessíveis à humanidade. Então, muitas vezes, nos tratam como se fôssemos arrogantes, prepotentes, detentores de verdades que não temos direito de proliferar. Então, eu estou só apenas fazendo um parênteses para dizer que é uma realidade. A gente falar da vida do espírito, para muitos religiosos que seguem muitas crenças religiosas, a gente não tem esse direito. A gente não tem condições de estar falando e revelando mistérios, porque muitas das coisas são tratadas como mistérios, mistérios de Deus. E, na verdade, o que a doutrina espírita faz é revelar leis naturais. E na revelação de leis naturais, a gente vai se aprofundando na medida que a gente tiver condições de compreender. Porque não adianta, por exemplo, eu falar de uma lei natural que a ciência humana ainda não conhece. A gente não tem instrumentos capazes de aferir, de estudar e de entender, e de medir. Não é? Então, à medida que a gente evolui, é que determinadas informações vão se aclarando. Por exemplo, a física quântica, a física das partículas. A física quântica, a física das partículas é um mundo novo que começa a se descortinar a partir de observações, de revelações, que vai aproximando um pouco do mundo fluídico, do mundo espiritual, que a doutrina espírita começa a nos apresentar. Começa a nos apresentar. Né? Então, esse preâmbulo que a gente está fazendo aqui é para dizer, meus irmãos, a gente não pode saber tudo. A gente não tem condições de saber tudo. Falta-nos capacidade de entender muita coisa. Ok, gente? Então, na doutrina que a gente vai estudar hoje aqui, da questão da ação dos espíritos na natureza, também passa por aí. Tá ok? Então, dois elementos no universo: espírito, matéria. Acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. Estamos todos mergulhados no universo, que é o pensamento de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que é matéria, o que é espírito, entra numa particularidade que muitas vezes foge ao nosso sentido. Mas o que a gente precisa entender é que Deus, na sua inteligência suprema, na causa primária de todas as coisas, para que as suas leis sejam implementadas, ele se vale de uma certa intelectualização da matéria. A intelectualização da matéria do mundo que a gente sente é feita através de fluidos e, muitas vezes, através de espíritos. Em uma condição evolutiva que a gente ainda está distante de compreender e de entender. A viagem está grande, mas vamos tentar ir aterrissando para a gente compreender o que está por trás de tantos fenômenos da natureza. Né? Então, vamos lá. Vou pular isso aqui. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe.
aí é um mistério. Se eu perguntar qual é a idade do meu espírito, eu vou dizer, desculpe, mas eu faltei essa aula, eu não tenho condições de entender isso. Não tenho condições de perceber isso, né? Então, se a gente for perguntar se o espírito tem fim, Kardec pergunta e diz que é difícil conceber que uma coisa teve começo e possa não ter fim. Aí os espíritos dizem, rapaz, ó, tem muita coisa que tu não compreende. São os espíritos dizendo, porque a gente tem limitada a inteligência. Os espíritos não têm fim, é tudo o que posso dizer por agora. Ponto. Então, é um diálogo de que as coisas são reveladas na graduação da nossa capacidade de entendimento. Se eu chegar para uma criança e for começar a ensinar matemática pela tabela logarítmica, ela vai chegar e vai dizer, peraí, professor, que conversa é essa? Né? Então, primeiro a gente precisa passar por bases para que essas bases se assentem, para que as informações sejam reveladas. Assim somos nós, crianças espirituais. Então, as coisas são reveladas a gente gradualmente. Gradualmente. Ok? A ação dos espíritos na natureza, vamos entrando um pouco nisso, e aí eu já vou me socorrer, é o roteiro 27 do livro 5, do estudo aprofundado da doutrina espírita. Isso aqui é esse estudo aprofundado da doutrina espírita, o roteiro 27 do livro 5. É o estudo que a gente faz às terças-feiras de manhã. A gente deve estar no roteiro 11, 12. Esse aqui é o estudo 27. Minha amiga Rita, que participa, Sônia, a gente está adiantando matéria aqui hoje. Tá? Então, na verdade, esses roteiros aqui estão lá. Ou seja, já no finalzinho do livro do estudo aprofundado da doutrina espírita, para vocês sentirem que é algo complexo da gente compreender, tá? Então, a ação dos espíritos na natureza pode ser estudada sob dois enfoques. O que envolve tradições mitológicas, que a gente vai passar aqui rapidamente, mas vai despertar no inconsciente de vocês muitas historinhas de quando a gente era criança, não é? E os que se relacionam propriamente às ideias da doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos apresenta, né? Na questão das tradições mitológicas, se destacam tradições culturais que descrevem a existência de seres denominados elementais. É uma descrição de um ser que, para muita gente, é novidade, mas a gente vai estar estudando aqui. São os espíritos elementais, ou elementares, como alguns autores falam. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Então, vamos falar aqui sobre fada, gnomo, duende. Olha, as coisas caindo a ficha, né? Então, encontradas na sociedade anglo-saxônica ou as descritas pela mitologia greco-romana, quando se referem aos deuses protetores da natureza. No segundo enfoque, o Livro dos Espíritos, a nossa doutrina, e demais obras das codificações apresentam nítidas considerações a respeito do assunto, dentro do que a gente pode compreender. Ok, gente? Então, eu mesmo, quando estava estudando isso aqui, eu disse, puxa vida, é muita informação. A gente vai se deparando com informação e vai, vamos parando por aqui, porque não dá, né? Não dá para avançar muito. É por isso que os espíritos não revelaram. É por isso que a gente não vai ver, por exemplo, o ser espírito elementar sendo abordado na codificação básica, no Pentateuco. A gente vai encontrar alguma referência na Revista Espírita, de março de 1860, que eu trouxe aqui, e vai encontrar alguma referência em obras complementares. André Luiz, vai Manuel Filomeno de Miranda, uma entrevista de Divaldo Franco, que eu trago aqui. Ou seja, aos pouquinhos que a sociedade espírita vai se amadurecendo, a informação vai sendo colocada para ser digerida. Ok, gente? Então, vamos lá.
Questão mitológica, né? E mitos. Mitologia é estudo de mitos, histórias e lendas de uma civilização ou cultura particular, condições que definem seus sistemas de crenças. Assim se formam muitas culturas da história da civilização humana, em cima de mitos, em cima de mitologia. Mito é considerado um relato fantástico, misterioso, da tradição oral de um povo, em geral protagonizada por seres que caracterizam forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Eu estou rindo aqui porque eu estou me lembrando do mito de Chicó. Chicó, que tem o Alto da Compadecida 2, né? Ele traz de novo as histórias de Só Sei Que Foi Assim, né? Então, ele está numa conversa com João Grilo e, de repente, ele traz uma teoria e diz, aconteceu isso desse jeito, daquele outro jeito. Ele cria um mito e, no final, ele diz, só sei que foi assim. Não é isso? Então, eu costumo dizer que, na nossa doutrina espírita, tem muita coisa que é da lei de Chicó, que eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. Que não dá para a gente entender. Se eu chegar para um médium aqui e perguntar, hein? Não tem como explicar. Se eu chegar para alguém aqui que é médium e dizer, meu amigo, como é que você incorpora um espírito? Como é? Não sei, só sei que foi assim. Eu estava numa sala, entrei num processo de transe, fechei os olhos, entrei numa certa torpor, que nem estava dormindo, nem estava acordado, e de repente, pau, alguém começou a falar por mim. E como é que foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Tem coisas que a gente não interpreta e não entende, mas acontece. Quem não é engenheiro elétrico, se eu chegar aqui e perguntar, seu amigo, como é que eu pego um celular e falo com o outro que está ali distante, se não tem um fio no meio? Como é que faz isso? Quem não é engenheiro, quem não é afeto à área, curioso, vai dizer, não sei, só sei que foi assim. Eu só sei que eu pego um número e ele, como é que alguém pega seu celular, clona e pega seu número e pega dinheiro de outras pessoas? Eu não sei, só sei que foi assim. Tem muita coisa que acontece, que faz parte, mas que a gente ainda não domina. Não é? Mas acontece, porque faz parte de uma lei, faz parte de uma realidade, faz parte de uma situação. Na doutrina espírita, muita coisa que são leis naturais, a gente ainda não domina. Ok, gente? Então, o mito é considerado um relato fantástico, misterioso, de uma tradição oral de um povo. Eu cresci tendo medo de entrar no mato, na floresta, nos bosques, porque tinha quem é que tomava conta? Olha aí, o mesmo mito que eu aprendia, a comadre Florzinha. Eu ficava com medo de andar no mato, ficar naquele mato, porque a comadre Florzinha ia ficar no mato. As histórias, fazendo trança no rabo do cavalo. Então, isso é mito, isso é mitologia dessas histórias. Aí a gente vai chegar aqui e vai dizer, tem algum fundo de verdade nisso? A gente vai chegar aqui. Tem algum relato cultural que traz para uma realidade que a doutrina espírita começa a nos trazer pistas? Olha aí, a coisa vai chegando, né? Vai chegando. Mitos da criação, como é que o mundo foi criado? Né? Mitos dos deuses e deusas. Quantas histórias a gente já ouviu? Histórias fantásticas do Deus isso, Deus aquilo, figuras heróicas, monstros, demônios, animais, mundo subterrâneo, mito de jornadas, de buscas, provações, mito do pós-vida, de como é a vida além da morte, além da vida, né? Mundos destruídos, eu não sei nem como é que eu digo, o que é a vida depois da morte, o que é a morte depois da vida, eu não sei. É tudo dentro de um pacote chamado vida, que se resume a experiências da alma humana, onde a gente entra e sai da carne sem nunca ter saído da vida. Caiu a ficha? Caiu a ficha? Não tem morte, tem vida. Tudo é experiência da alma humana que se entra e que se sai do corpo, na encarnação, sem jamais ter saído da vida. Então, como é que eu vou falar de vida depois da morte? Como é que eu vou falar de vida antes do nascimento? Tudo é vida. A partir do momento que o espírito foi criado.
Quando o espírito foi criado? Sei não, só sei que foi assim. Como o espírito aprendeu para se tornar espírito? Sei não, só sei que foi assim. Então, ligado, para a gente usar uma expressão que a juventude usa, muita coisa é nos revelada, acontece e a gente não sabe. Porque a gente ainda não tem condições de entender, não é? Elementares, seres envolvidos nos fenômenos da natureza. Isso está lá numa obra chamada nossolar.org, um site chamado nossolar.org, Casas André Luiz. A tradição informa, olha aí, a tradição informa a existência de seres genericamente denominados elementais, que a rigor não existem corporificados no plano físico, mas que podem se tornar visíveis aos encarnados. São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais. São seres, né, genericamente denominados elementais. Os elementais que não são considerados membros da espécie humana propriamente dita, mas muito próximos a esta. Em termos evolutivos, representariam possivelmente um elo imediatamente anterior, por apresentar certas características que estão presentes no homem. São encontrados por toda parte. Os famosos 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. São encontrados em toda parte na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcostal, junto ao elemento ígneo. Invisíveis aos olhos humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Como são seres intermediários entre os homens e os animais, possuem estruturas corporais semelhantes às que são vistas nesses últimos. Asas, aspectos anatômicos de cabeça, orelhas, olhos, pés e mãos, entre outros. São revelações, o que a gente está estudando aqui hoje, não é? Então, Viana de Carvalho, inspirando Divaldo Franco, apresenta as seguintes considerações. Isso é um autor espírita, um espírito que inspira o médium Divaldo Pereira Franco. Naturalmente, essas entidades que são orientadas por espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não lhe interrompa o processo de desenvolvimento. Muita pista vai sendo dada do nosso processo de evolução anímica, que o espírito evolui no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e torna-se espírito ao chegar no reino nominal. E muitos dos automatismos que nós fazemos na nossa vida do espírito enquanto encarnados, as nossas células aprenderam e são inspiradas ao longo dos reinos minerais, vegetais e animais. Por exemplo, quem foi que disse ao nosso sistema imunológico que reagisse diante de um ataque de um vírus? Eu só sei que foi assim. Quem foi que disse que os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos vão cercar um vírus para atacar uma infecção? Quem foi que ensinou uma determinada célula para reagir daquele jeito? Quem foi que disse? É vírus. Quem foi que disse a ele? Ataque, cerque, tenha febre ao organismo para poder produzir mais anticorpos, aqueça a região, fique vermelho se foi uma inflamação, produza mais sangue, irrigue mais naquilo ali, coloque calor em cima. Quem foi que disse isso?
São automatismos que o nosso sistema fisiológico tem, que aprenderam ao longo de muitas jornadas. E quantas células atacam uma invasão? 1, 2, milhões ou bilhões? Trilhões, massificamente. Aí a gente vai vendo que tem características semelhantes do micro ao macro. Quantos elementais atuam numa tempestade? Olha aí a ficha caindo e eu deixando vocês tudo perturbados do juiz aí. Não é? Mas é para intrigar, porque foge à nossa capacidade de percepção e de entendimento, né? Manuel Filomeno de Miranda, em outro momento, ele diz: na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres sob a denominação dos devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos, na cultura religiosa do passado e do presente. Mitologia, nas culturas, nas tradições orais da história da humanidade. A senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas, lá os estudiosos da doutrina judaica, também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente de gnomos, sílfides, salamandras e ondimas. Nomes, nomenclaturas, formas de expressar determinadas situações que existem. Isso aqui são as tradições culturais que Manuel Filomeno de Miranda está nos abordando aqui. Ok? Divaldo Franco concedeu ao Mensageiro, revista espírita cristã do terceiro milênio, uma entrevista. Vamos ver o que perguntaram e o que ele respondeu. Existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Sim. Existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificando-se através da nomenclatura variada, nomenclaturas variadas em todas as épocas, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses, entre aspas, que faziam temer ou amar. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem aos fenômenos da natureza. Sempre tem alguém mandando, sempre tem alguém obedecendo. Uma inteligência superior sempre está comandando inteligências ainda em processo de evolução. Então, eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos, de acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência. Tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados, submetidos aos de grande elevação, que os comandam e orientam. Estes espíritos se apresentam como formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se não raro com formas especiais, pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes que nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais,
preparando-se para futuras reencarnações humanas. Estão entendendo, gente? O processo de evolução do espírito passa por isso. Também seres intermediários entre os reinos. Muito legal isso, né, gente? Muito interessante. Os elementais são autóctones ou vieram de outros planetas? Pessoalmente, acreditamos que um número imenso teve sua origem na Terra e outros vieram de diferentes mundos a fim de contribuírem com o progresso do nosso planeta. Que tarefas executam? Inúmeras. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza, sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Fantástico isso, né, gente? Deus não exerce ação direta na matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, como responderam os venerandos guias a Kardec na questão 536b, que a gente vai passar por ela daqui a pouco. Todos eles sabem manipular conscientemente os fluidos da natureza? Nem todos. Somente os condutores sabem o que fazem e para o que fazem, quando atuam nos elementos da natureza. Os mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, não suspeitando sequer que são instrumentos de Deus. Eis a entrevista de Divaldo neste Mensageiros, né? Nessa revista. Então, como vimos, os cabalistas e os teosofistas, teosofia, a doutrina criada por Helena Blavatsky, classificam os elementais em grupos. Esses são os cabalistas e os teosofistas, não a doutrina espírita. Ok, gente? A gente vai distinguir isso lá, de acordo com as características comuns que apresentam. Gnomos, duendes, silfos ou sílfides, ondinas ou ondim, salamandras, espírito de fogo, sereias, né? O marido da sereia, como é o nome do marido da sereia? O marido da sereia, não, tem um nome. É o tritões, né? São os espíritos que vivem nos mares, nos oceanos, né? Devas, fadas, elfos, gênio, djinns, faunos, por aí vai. Isso é a mitologia, as culturas ao longo da história. E a doutrina espírita? Em O Livro dos Espíritos, verificamos que os fenômenos da natureza ocorrem por e sem a ação dos espíritos, como esclarecem os orientadores da codificação. Algumas vezes, eles têm um homem como razão imediata de ser, mas também, e frequentemente, têm por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Às vezes, os fenômenos da natureza acontecem por uma necessidade de harmonizar o todo. Uma chuva, uma tempestade, ela vem para quê? Para limpar a psicosfera de um determinado local naquele momento. No carnaval, de vez em quando chove, né? Por que será? Por que será que no carnaval dá aquela chuvada pesada? Por quê? Como é que está o psiquismo no ambiente de uma festa carnavalesca? Psiquismo é a mente do somatório das pessoas, a egrégora. Como é que está a egrégora? Todo mundo pensando na paz, no amor, na fraternidade, no bem-estar, não é assim? É nada. Aí, esse elemento psíquico, quando se soma, forma aquela onda mental e fica meio turbulento. Aí, os condutores, os engenheiros divinos, que estão olhando aquilo ali, olha pelo centro de comando e controle do mundo espiritual,
Aí diz assim, ó, essa região aqui está meio densa. Vamos mandar uma limpeza, né? Aí comanda, pega os elementais, vai lá, bilhões, trilhões de seres, catuca as nuvens, sopra as nuvens, organiza o fenômeno e tome água. Para quê? Para lavar, para limpar o psiquismo. Nada acontece sem a vontade divina. Oi? Ele vai perguntar aqui. Tem uma coisa aqui que ele pergunta sobre o incêndio. Faz parte da natureza também. Né? O incêndio, ele é provocado muitas vezes por características humanas. Né? Então, tudo, minha irmã, obedece à lei de Deus. Se eu comi mais do que devia, um alimento mais pesado do que devia, o que é que acontece com o meu organismo? O que é que acontece com ele? Adoece e o remédio vai ser o quê? Botar para fora, né? Eu não vou ter que expurgar? Eu vou ter que expurgar. Porque eu me contaminei, eu me infectei, eu me empanzinei, para dizer um nome regional. Eu me empanzinei de um determinado alimento que eu vou precisar expurgar. Para poder, após a expurgar, vem o alívio, porque eu limpei aquela determinada região. O que é que a Terra fez ao longo de milhares de anos, de milhões de anos, de séculos? Como é que a humanidade evoluiu? A humanidade evoluiu em cima de muitas catástrofes, guerras, desamores, ou seja, nós nos contaminamos. A Terra adoeceu. Então, a Terra, no processo de regeneração, ela precisa vomitar. Ela precisa ter uma dor de barriga. Ela precisa limpar o seu psiquismo. Então, tudo que está em curso, a gente pode orar. A gente pode pedir aos deuses, aos espíritos superiores que comandam, que aliviem as nossas dores e dificuldades. Mas no meio de um processo de infecção, a gente não toma remédio para passar a infecção. A gente toma remédio para melhorar os sintomas. Mas a gente tem que enfrentar o ciclo. A gente tem que enfrentar o ciclo de transformação. Quando você tem uma virose, você não toma remédio para melhorar da virose. Você toma remédio para melhorar do sintoma. E qual é o remédio para melhorar da virose da terra? A fé, a oração, a prece, a elevação do pensamento, a fé no futuro e a certeza de que é uma lei maior de amor que comanda tudo. Né? Então, eu estou apenas fazendo um paralelo para dizer que tudo está sob um pensamento maior. Tudo está sob um pensamento maior. Tudo é um processo de aprendizagem. Do micro ao macro. Não é? Então, é importante considerar que, em geral, todos os fenômenos são produzidos por ação dos espíritos, os mediúnicos, psíquicos ou físicos, propriamente dito, como os que ocorrem na natureza. Ou seja, sempre há a atuação de um princípio inteligente em todos os fenômenos da natureza. Mesmo diante da possibilidade de acomodação ou transformação dos elementos geológicos, pode-se pensar na presença de espíritos. Por exemplo, supomos que uma região do planeta foi atingida por um furacão, desencadeado pelas forças da natureza. Entendemos que, mesmo nessas condições, há espíritos presentes, controlando o fenômeno natural, atentos à sua manifestação, tendo em vista os ditames da vontade divina. Por este motivo, afirmam os espíritos superiores, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Tudo tem um comando maior. Está tudo sob uma determinada supervisão. Essa é a condição que a doutrina espírita vai nos colocando, para a gente não achar que existe aleatoriedade, que as coisas acontecem num passe de mágica. Né? Podem acontecer, mas a partir do momento que foram deflagradas, o gatilho disparou. Na hora que o gatilho disparou, foi.
Não dá para voltar atrás, né? Então, questão 536 do Livro dos Espíritos. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Olha aí. Os grandes fenômenos da natureza, incêndios, catástrofes, maremoto, tsunami, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, a espiritualidade coloca a ordem no cenário, né? Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto. Algumas vezes ele tem o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Se a gente afetou uma determinada região psiquicamente, com crimes, com ódio, com vingança, com desamor, aquela região fica marcada. Então, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser renovada. Então, determinadas regiões do nosso orbe, do nosso planeta, elas têm um psiquismo denso. Por quê? Porque ali aconteceram muito derramamento de sangue, muito desamor, muita guerra. Então, aquilo ali está marcado e que precisa ser renovado para que a Terra avance. Às vezes eu costumo fazer uma brincadeira aqui dizendo a história daquele quarto que a gente tem na casa da gente, né? O famoso socalar. Então, quando a gente tem um quarto no apartamento, na nossa casa... Eita! Caiu um fio aí. Obrigado, irmão. Desconectou. Obrigado. Quando a gente tem esse quarto na nossa casa, tudo que a gente não vai usando, a gente vai guardando no quarto. Socalar, né? Guarda, aí passa um mês, uma semana, 2, 3, 5 dias, 15, um mês, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos. E fica lá. 3 anos, 4 anos, 5 anos. E está guardado. Aí chega um dia que você diz, eu vou mudar de casa. E o novo inquilino vai querer que eu dê uma limpada nessa casa. Aí você se arma de uma máscara, de um balde, de uma vassoura, de um bocado de pano, toma uns 4 antialérgicos e entra no quarto. Ou seja, tudo aquilo que estava guardado estava ali, né? Quando você entra e catuca, a poeira sobe, o mofo sobe, o processo alérgico contamina. A Terra é semelhante. A Terra passou séculos, milênios, num processo de que as energias mais densas socalar. E essas energias construíram as suas cavernas, as suas furnas, as suas sombras. Mergulharam na crosta, nas regiões mais densas, nas camadas internas à crosta terrestre. Mas o planejamento superior disse, são chegados os tempos. E como são chegados os tempos, a gente tem que ir lá, no socalar, e catucar. Então, tem muitas almas que estão mergulhadas, milênios, guardadas nessa escuridão, que estão sendo despertadas. E quando o ambiente de uma casa que abre o socalar, como é que ele fica? Você convivia com aquele quarto tranquilamente. Você não estava catucando nele, né? Ele estava lá. Mas se você abriu as portas e começou a mexer, o que é que acontece com o resto da casa? Bagunçada e fica todo mundo com alergia, né? Um espirra aqui, outro espirra ali, ou seja, contamina. O que é que está acontecendo na Terra? É a mesma coisa. Essas regiões abriram os porões. Então, muitas dessas almas estão sendo despertas. Por quê? Porque estamos num processo de transição. Então, a Terra está sendo expurgando
das suas entranhas essas energias mais deletérias e mais densas que foram acumuladas ao longo de tantos milênios de desamor. Então, muitas almas estão emergindo e estão no ambiente que a gente convive. Aí, o que é que acontece com as pessoas que têm a capacidade de captar? Os médiuns. Quem é mais alérgico? Tem mais potencialidade de estar captando todas essas energias. Então, é por isso que a sociedade está do jeito que está. Porque está sendo catucado mesmo. Imagine uma piscina que você vai limpar. Você bota produto e o elemento mais denso, o que é que acontece com ele? Decanta. Vai lá para o fundo, né? Enquanto ele está no fundo, aparentemente a piscina está limpa. Mas se você entrar na piscina e der uma carreira dentro, a poeira, como é que fica a água da piscina? Toda turva. Porque o elemento mais denso está misturado com o elemento mais sutil. Como é que está o psiquismo da Terra? Turvo. Quem tem capacidade de captar, o que é que acontece? Angustiado, depressivo, chorando, brigando. Às vezes chega em casa com vontade de dar tapa em gente. Por quê? Porque passa o dia captando, absorvendo, na rua, no trânsito, em todo lugar. Leis naturais. Então é o que está em curso, meus irmãos. São leis naturais. Que a gente tem a capacidade e a percepção de estar entendendo essas coisas. Qual é o antídoto? É como eu costumo dizer, eu vivo no estado de demência. Graças a Deus. Que o cara passa assim, não, tá bom, tá legal, tranquilo. É ficar no estágio de demência. Faz de conta que não é com você. Porque se você entrar na onda, quando você vê, já está misturado. Então, chega alguém reclamando, brigando, o filho, a esposa, o marido, o amigo, o parente, o companheiro, a companheira. Tá certo. Tem razão. Aí depois de 2 dias, se a poeira baixar um pouquinho, tudo bem. Se vier de novo gritando, tudo bem, tá tudo certo. Você dá certo, pai, tem calma, né? Então é por aí. A gente não adianta ficar tocando fogo, porque o mundo está pegando fogo. O momento é esse aí, é a dificuldade que a gente está tendo, né? Então, o único objetivo é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Está em curso. A gente não pode mudar o que está em curso. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto, como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que não são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns destes, eles não exerceriam certas influências sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Eles têm agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Está em toda parte, atuando sob a inteligência superior. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento, tão pouco destituída de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade, respondem os espíritos. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos. Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e o compreendereis melhor. Bacana isso, né? É aquilo que a gente está conversando. Um dia vocês vão entender isso. Por enquanto é Chico, só sei que foi assim. Um dia vocês vão entender melhor tudo isso. Quando a gente tiver capacidade de perceber as leis que estão por trás de tudo isso. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual, serão seres especiais
ou espíritos que foram encarnados como nós? Fantástica a resposta dos espíritos. Que o serão ou que foram. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual. São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Eles são, ou foram, ou serão. Ele está ali na... Os espíritos não dizem muita coisa, não dá para ele dizer muita informação. Que o serão um dia, ou que foram. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual. Depende do papel mais ou menos material, ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como os homens. Não é assim em toda parte? Às vezes a gente não precisa de algum auxiliar mais braçal para fazer determinado serviço. É a mesma coisa. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Hein? Tem inteligências por trás de tudo, né? Questão 540. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio, ou por impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Resume magistralmente tudo isso que a gente está conversando aqui, né? É assim que tudo serve e se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Que bom, né, meus irmãos, que a gente vai estudando tudo isso, né? Agora vamos aqui, Revista Espírita, março de 860. Ditados espontâneos, o gênio das flores. Olha aí a doutrina espírita, na Revista Espírita, trazendo essa conversa. Sou o Retane, um dos espíritos que presidem a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não poderíamos ensinar-lhe a mutilação que por vezes protagoniza, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas, já tão graciosas. Entretanto, é principalmente para as flores, desabrochadas naturalmente, que se volta toda a nossa atenção. A elas prodigalizamos mais cuidados ainda, são nossas preferidas. Como tudo quanto é, só tem maior necessidade de auxílio, eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar em sua prisão o perfume das flores que ornavam o jardim paterno. Aquele que ama e ama realmente, levamos o perfume das flores, ofertada pela sua noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram.
fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de vós não vos deve essas suaves emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estais perplexos? Penso, ouvindo-nos dizer que há espírito para tudo isso? E, no entanto, é a pura verdade. Nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Todavia, alguns já foram homens, mas pouco entre os espíritos dos elementos. Nossa missão em vossa terra nada representa. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez, far-vos-ei a descrição de algumas dessas flores, não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos elevados espíritos, aos quais servem de morada. A Deus, que um perfume de caridade vos anime, as próprias virtudes têm seu perfume. Isso foi a comunicação desse espírito. Kardec, que ficou desconfiado, chegou na outra reunião e perguntou sobre o gênio das flores. E quem respondeu foi São Luís. Pergunta Kardec: outro dia tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Haverá, de fato, espíritos que podemos considerar como gênio das flores? Resposta de São Luís: essa expressão é poética e se aplica bem ao assunto, mas, a bem dizer, seria defeituosa. Não deveis duvidar de que o Espírito preside por toda a criação ao trabalho que Deus lhe confia. É assim que deve ser entendida essa comunicação. Esse Espírito diz chamar-se Retane. Como poderá ter um nome se jamais encarnou? É uma ficção. O Espírito não preside de maneira particular a formação das flores. Antes de passar pela série animal, o Espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Este ainda não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram o bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Entenderam, gente? Ele misturou a atuação dos mais atrasados com a atuação dos mais elevados. Não tendo vivido mesmo na vida animal, como esse espírito pode ser tão poético? São Luís de relê, leia de novo, para você entender. Né? Assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não. Já vos disse muito claramente, ele guia. Quem se comunicou foi um espírito guia, mas que fez uma composição poética para também falar do trabalho dos mais atrasados, né? Esse espírito que vos falou esteve encarnado? Esteve. O espírito que dá a vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do ser eu? Nenhum pensamento, nenhum instinto. Ainda é um princípio inteligente em evolução. Não sei se entenderam, mas é por aí. Aí tem mais, já a hora está chegando, mais artigos aqui sobre os elementos da natureza. A gente cita aqui, por exemplo, André Luiz, quando, num determinado momento, Aqui, nosso lar, transcrevemos em parte, nosso lar se encontrava em seu lar terreno, um ano após sua estadia na colônia espiritual Nosso Lar. Queria ajudar Ernesto. Ernesto é o que casou novamente com a sua esposa, que estava adoentada e de cama. Então, ele mentalmente chamou Narcisa, que era uma orientadora do mundo espiritual de Nosso Lar, que, vindo ao seu encontro, disse: vamos à natureza. Chegando ao local, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos, devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos. Ou seja, no quintal da casa de André Luiz, Narcisa chamou esses 8 elementos elementais,
da natureza, que eram estranhos a André Luiz, né? E a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Então, meus irmãos, está aí na literatura espírita muitas informações que nos dão notícia dessas entidades que são intermediárias no processo de evolução entre dois planos. E para concluir, que a hora já chegou, eu vou trazer essa questão aqui de Chico Xavier, Os Espíritos do Mar. É um livro, Os Casos de Chico Xavier. Então, ele narra esse caso aqui. Então, Chico Xavier, numa noite tranquila, ao lado de sua amiga Susana, decidiu fazer algo diferente. Eles estavam conversando e ele expressou o desejo de conhecer a famosa praia de Copacabana. Vamos caminhar no calçadão? Ele sugeriu. Com aquele brilho no olhar de quem ansiava por algo especial, Susana concordou. E os dois partiram de táxi em direção à Avenida Atlântica. Era quase 10 da noite e o ar fresco do mar enchia o ambiente com uma calma peculiar. Assim que chegaram e começaram a caminhar pelo calçadão, Chico fixou um olhar no mar, sendo tomado por uma emoção profunda. Com os olhos marejados, ele confidenciou a Susana: você não sabe o que estou vendo, Susana. Curiosa e respeitosa, Susana, curiosa e respeitosa, apenas aguardou. Estou vendo os espíritos do mar. Ele continuou descrevendo seres não humanos, mas emanando uma presença espiritual suave e acolhedora. Eles estão na arrebentação das ondas, olhando para nós com ternura, mas poucas pessoas aqui parecem perceber a presença deles. Enquanto caminhavam, observavam uma mulher que mais adiante se aproximou da areia. Calmamente, ela cavou um pequeno buraco e acendeu uma vela, parecendo realizar um ritual de oferenda. Ao fazer sua oração e agradecimento, a mulher se despediu, deixando sua oferenda acesa. Após sua partida, Chico e Susana testemunharam algo extraordinário. Ele viu os espíritos do mar se aproximarem da vela, como se estivessem carregando sua luz para o oceano. Era uma dança espiritual, onde os seres do mar absorviam aquela oferenda, levando consigo a intenção e os desejos da mulher, como um elo entre o humano e o divino. Chico ficou emocionado. Aqueles espíritos transmitiam bênçãos e energia de cura à mulher que fizera o pedido. Era uma resposta silenciosa e amorosa. Ele compartilhou com Susana essa experiência era única, embora ele já tivesse presenciado fenômenos espirituais semelhantes em chácaras e fazendas do interior. Nunca havia visto algo assim na praia. Mais tarde, enquanto olhava novamente para o mar, Chico avistou um homem em oração, com os olhos fixos nas ondas. De repente, uma caravana de espíritos iluminados surgiu no horizonte, caminhando sobre as águas e se dirigindo ao homem em silêncio reverente. Os espíritos circundaram-no como se estivessem colhendo seus pensamentos e preces, para então, lentamente, retornarem ao oceano como uma brisa suave. Chico, absolvido pela grandiosidade daquele momento, refletiu com Susana sobre a simplicidade e a profundidade de observar a natureza sem pressa, apenas permitindo-se estar. Ele percebeu que na serenidade do mar e na liberdade de ser, apenas ele, sem rótulos ou expectativas, sua percepção espiritual se expandiu. Naquela noite, ele encontrou mais do que espírito do mar, encontrou a beleza de uma comunhão pura com o universo. Então, meus irmãos, a natureza dá abundantemente e permanentemente. Então, nos conectemos com a natureza, porque Deus é amor e o amor de Deus está em toda parte, né? Então, só para concluir, tais esclarecimentos nos permitem concluir que há uma diferença fundamental entre as crenças teosóficas e outras tradições espiritualistas semelhantes e a doutrina espírita. Para aquelas, os seres elementais e outras entidades que regem ou têm ação sobre os fenômenos da natureza nem sempre são considerados humanos, mas em processo de humanização. São semi-humanos em sua maioria. Para o espiritismo, contudo, esses seres são espíritos. Alguns se acham no estágio primitivo das primeiras encarnações, mas há também os mais evoluídos que coordenam os seres
que estão ensaiando para a vida, como consta na questão 540. Ok, gente, espero ter trazido um bocado de curiosidade para vocês na tarde de hoje e que Jesus nos abençoe e que possamos estar em comunhão com todos esses espíritos que auxiliam a criação das leis de Deus e nos colocam diante do amor de Deus em toda a humanidade. Então, que façamos um momento de prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus